tá um zoom na internet, não tem uma notícia especificamente, né? Mas tá um zoom na internet aí a respeito do Tarcísio, né? O Tarcísio, ele foi visto numa ocasião aí conversando com Alexandre de Moraes e rindo, né? Daí eu penso o seguinte, né? Bom, já teve uma outra situação em que nós vimos o próprio presidente Bolsonaro, né? Conversar com o Alexandre de Moraes e rir, né? Falou um negócio assim, se deu uma risada, tal, não sei o quê. Ele não sabe exatamente como é que tá, como é que é isso daí, né? Como é que é essa relação entre eles ali, né? O que isso implica, né, da ação política dele. O fato é que a mídia já está forçando essa narrativa em cima do Tarcísio e tem muita gente da direita que está, né, já jogando o Tarcísio pela janela, já está defenestrando o Tarcísio. Enfim, né? São todas posições válidas. Eu acho que desconfiança, né? O seguro morreu de velho, né? Desconfiança não é um problema, né? Começa a ser o problema quando você essa desconfiança trava a sua ação política, né? Mas, né, desconfiança saudável, salutar, não é um problema. Mas eu queria te ouvir, Henrique, como é que você está avaliando aí, né? O Tarcísio, antes disso, né? Alguns dias atrás, ele já deu também declarações dizendo que, bom, eu não sou bolsonarista raiz, né? Aquele papo, tal, não sei o quê. Será que isso aí é jogada? Será que isso realmente sinaliza aí uma doreada por parte do Tarcísio? Né? Como é que você avalia preliminarmente isso daí, Henrique? Oi, Ítalo. Olha, eu avalio de uma forma bem simples. Gente, sejamos francos. Vamos ser bem francos aqui entre nós, não é? O Tarcísio, embora extremamente competente, leal ao presidente, sempre foi, pelo menos sempre nos passou essa imagem de sempre ser leal ao presidente, extremamente competente, né? A meu ver, o Tarcísio nunca se vendeu como um bolsonarista raiz. Ele nunca se colocou nessa posição de bolsonarista raiz. Porque no nosso. Vamos lá. O que é ser um bolsonarista raiz? No nosso conceito geral aqui, pelo menos no meu, o que se diz, o que se pensa de um bolsonarista raiz? É o cara que defende as pautas da direita. É um cara que defende as pautas, inclusive as pautas ideológicas, ou principalmente as pautas ideológicas. Porque foi esse o discurso que venceu as eleições de 2018. Esse é o perfil do eleitor do nosso presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso perfil. Né? Então, no meu entender, o bolsonarista raiz é aquele que se apega principalmente às pautas ideológicas. Tarcísio nunca vendeu essa imagem. Nisso aí nós temos que ser honestos. Ele nunca se vendeu olha, eu sou o conservador raiz que vou lutar pelas pautas ideológicas e não sei o quê. Nunca fez isso. Uma vez ou outra, inclusive, até andou esbarrando em algumas situações aí, falando que era a favor de passaporte vacinal, depois falou que não era bem assim, e ficou aquele negócio meio vai, não vai. Então, nesse primeiro momento, eu acho que as pessoas têm que saber separar. Da mesma forma, se você me perguntar, vou adiantar um pouquinho para voltar depois. Se você me perguntar enquanto cidadão, né, eu não estou dentro do Tarcísio, não estou dentro da cabeça dele para saber o que ele pensa, qual foi a reação. Eu já avaliei o tal vídeo dele ali com o Alexandre de Moraes algumas vezes. Aí, em um lado, algumas pessoas chamam atenção. Olha, ele até recolheu a mão para não dar a mão pro cara. Aí, no outro, as pessoas destacam. Ah, mas ele deu um sorriso para ele e tal. Olha, vou falar o que eu penso, ainda sem saber da inteireza do negócio, e destacando o que o Ítalo falou, né? Uma desconfiança, uma cobrança, né? E eu vou falar o que eu já falei de novo. Cobrar, gente, é importante, até mesmo para o político saber que o eleitorado dele está atento. Só que nós vivemos hoje em dia que é o seguinte: no meu tempo, o político ele corria para ter a aprovação do eleitor. Agora é o eleitor que corre para ter a aprovação do político. O Brasil vive uma situação diferente. Hoje o eleitor é que quer ser aprovado pelo político e não o contrário. Então, antes da gente pensar em nós aqui, eleitores, né, nos degladiarmos para defender se é ou se não é, se foi ou se não foi, se será, é pensar que é o nosso papel cobrar, até mesmo para dar um direcionamento para aquele que nós colocamos no lugar onde está. É inegável que o Tarcísio só chegou onde chegou graças ao Bolsonaro. O trabalho que ele fez com o presidente Bolsonaro foi um trabalho
técnico excelente. Não há o que falar do trabalho do Tarcísio no Ministério da Infraestrutura. Um excelente trabalho. Agora, nem por isso, você também agora é obrigado a falar, não, mas o Tarcísio é ultra mega power bolsonarista conservador, vai lutar contra as... Não é o perfil dele. E ele nunca vendeu esse perfil, pelo menos eu não vi, se alguém viu, aí eu faço até apresento as minhas escusas, mas eu nunca vi o Tarcísio se vender como um conservador ou como um bolsonarista raiz. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, né? Enquanto eleitor, enquanto cidadão, é difícil você ver o cara sorrindo para um Alexandre de Moraes. É difícil. Aí depende do contexto daquele negócio ali. Porque, olha, essa relação, esse contato, esse convívio vai acontecer. Ali eles estão representando instituições. Meu modo de... Oi, pode falar. O Henrique, mas é importante assim, de repente, né? Parece que todo mundo virou especialista em linguagem corporal, né? Não minta para mim, né? Pois é, não, eu acho que teve movimentação, tá na hora em que apareceu, o cara deu um sorriso, não, mas aquele sorriso moveu, não sei o quê, sabe? Ítalo, Gente, igual eu te falei, porra. Eu tava vendo esse vídeo, aí eu fiquei observando as respostas, e todas eram assim, não, mas olha, ele encolheu a mão, quem queria defender, ele encolheu a mão, ele botou a mão para trás e ficou mexendo no paletó, aí o outro fala, não, mas ele deu um sorriso e tal, não sei o quê. Então assim, gente, olha, eu particularmente, tá? Particularmente, vou ser bem franco com vocês, o Tarcísio ri hoje para o Alexandre de Moraes, para mim é o menor dos problemas que nós temos no Brasil. E não que eu concorde com isso. Vamos lá. Se o contexto foi esse, vamos lá, vamos fazer aqui. Se o contexto foi esse, como disse o Ítalo, será que é uma Dorianada? Se o contexto foi esse, de que o Tarcísio tá ali todo amigão, não sei o quê, eu vou mandar o Tarcísio pro quinto dos infernos. Que vai sorrir pro capeta, mas não vai sorrir pra que cara, pô. Se o contexto foi esse. Agora, cada um reage, aí é que é o ponto. Cada um reage, eu até já falei sobre isso. Cada um reage em um encontro protocolar de uma forma. E isso é inegável, isso vai acontecer sempre. Ali eles estão representando instituições. Né? Vai ter gente que vai chegar um para o outro ali, não vai apertar a mão. Vai ter um que vai dar um tapinha nas costas, mas a vontade que tá era de estrangular o cara. Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Então eu acho que a gente fica muito preso num contexto para saber, de fato, o que poderia estar representando aquilo ali. Então eu só acho o seguinte, é importante mostrar que nós estamos atentos. Nós estamos atentos, estamos vendo. Ô Tarcísio, nós estamos vendo aqui, hein? Nós estamos vendo aí, não vai, como diz, com perdão da palavra, mas é que é um velho ditado em Minas, né? Não vai peidar na farofa aí não, hein, meu amigo? Vai devagar com a andor aí. Mas é muito difícil você contextualizar, então assim, e eu acho que uma coisa é você fazer um comentário, uma situação e tal. A outra realmente é você, e aí já é uma outra situação agora, é você ver um direcionamento total da mídia para isso aí. E me parece que esse direcionamento da mídia para esse tipo de fato, de falar, olha, Tarcísio está aqui, Tarcísio está aqui com o Alexandre de Moraes, não sei o quê, é para colocar o Bolsonaro cada vez mais como isolado. Do tipo, ninguém tá com o Bolsonaro mais. Ninguém concorda com as atitudes do Bolsonaro. Só o Bolsonaro que é o doidão lá que não gosta do Alexandre de Moraes. Todo mundo gosta dele. Então, para mim, a movimentação da mídia é muito mais nesse sentido de mostrar um isolamento do presidente do que qualquer outra coisa. Nosso lado aqui é mostrar que nós estamos atentos. Olha, estamos vendo. Eu não tenho dúvida que o Tarcísio fará um governo excepcional em São Paulo. Isso aí eu não tenho dúvida. Aí você me fala, mas que decepção, gente. Sinceramente, eu não posso falar que é uma decepção para mim, porque eu repito, o Tarcísio nunca se vendeu como um bolsonarista raiz, ele nunca se colocou como um bolsonarista raiz. Na verdade, foi o eleitorado que o colocou assim. Ele nunca se vendeu, olha, então não pode falar que ele enganou ninguém. E eu tenho certeza que ele fará um excelente governo de São Paulo. Gostaria muito que o Tarcísio defendesse as nossas pautas, ele participasse dessa guerra ideológica mesmo, que ele já disse que não vai se meter nisso, que não é a parte dele. Então, você enquanto eleitor, eu sou de Minas, não votei no Tarcísio, mas você enquanto eleitor, mostre que está atento. Faça sua crítica, faça sua cobrança,
da forma que você julgar conveniente, mas assim, olha, a gente não pode, a gente não tem certeza do teor daquilo ali, não sabe, nem sabe, a gente nem estava dentro dele para saber, né, qual era o sentimento de fato dele ali, mas o eleitor mostrar que está atento, que está vendo o que está acontecendo, beleza. É bom que até o político percebe, olha, isso aqui não agradou meu eleitorado, deixa eu mudar minha postura em alguma medida aqui e tal, parará, para ir se alinhando, né, aquilo que o cidadão deseja. Eu só acho que, de fato, em termos de imprensa, a ideia é essa. É mostrar o presidente Bolsonaro cada vez mais isolado, do tipo, olha, todos os aliados do presidente chegam então aqui numa boa, inclusive o Tarcísio aqui, ó, tá bem com o Alexandre de Moraes, tá aos risos aqui e tal. Então é narrativa, né, gente? Nós falamos sempre de guerra de narrativas e tal. Então, às vezes, uma coisa que pode parecer uma bobagem, né? Ah, não, mano, vou ficar discutindo isso, mas a imprensa não dá ponto sem nó. Eles não dão ponto sem nó. Está sendo lida agora uma carta no Congresso, uma carta do povo brasileiro, né, no Congresso. Alguém da imprensa está lá? A imprensa toda foi convidada. Ninguém foi lá para assistir. Ninguém. Nenhum órgão da grande, na velha imprensa apareceu. Por quê? Eles preferem falar da festa lá. Não vou nem falar o nome dessa porcaria. Eu nem conheço essa mulher, mas enfim, que tá fazendo uma festa lá que parece que é orgia e droga o dia inteiro, durante 3 dias, enfim, uma devassidão danada lá. É sobre isso que a imprensa tá falando, né? Então, a imprensa não dá ponto sem nó, gente. Não tenham dúvida disso. Esse tipo de coisa, de destaque que se dá a certas coisas, não é à toa. Tem o seu motivo, tem o seu fundamento ali. Perfeito, perfeito. Não, é importante a gente. Gente, é importante a gente ter discernimento nessas horas para não cair em bobagem, não cair em narrativa, não cair, né, em pilha. Nem narrativa, né, Henrique? Acho que o termo correto é boa e velha pilha mesmo, né? Ô, Ito, não, porque é um traíra, mais um traíra, e não sei o que não sei o que, não sei o que. Calma, meu filho, para de ser emocionado. Entendeu? Para de ser emocionado, pelo amor de Deus. E até me desculpa de te cortar, mas é só. A minha primeira reação foi falar, pô, Tassi, vai pro inferno. Foi a minha primeira reação. Foi a minha. De imediato. Puf, o imediato foi aquilo ali. Falei, não é possível, como assim? Eu não aceito um negócio desse, né? Depois eu parei para pensar. Por isso, gente, que às vezes antes de você falar, é bom você conta até 10. E eu falei, gente, olha, beleza, se o contexto for esse, vai pro inferno mesmo. Mas não dá pra gente saber, gente. Não dá pra gente saber e na boa. Convenhamos, repito, ele nunca vendeu, isso aí ele não mentiu, não. Ele nunca vendeu a imagem de conservadorzaço, bolsonarista. Isso aí ninguém pode falar do Tarcísio. Ele nunca vendeu essa imagem. Foi extremamente técnico, correto, leal ao presidente. Tá na dele, entendeu? Então a gente tem um pouquinho de respirar fundo. O problema é que os ânimos estão todos, né, exaltados, os ânimos estão à flor da pele mesmo, a situação não está fácil, não está nada fácil, né? E qualquer coisa que aconteça nesse momento, e inclusive isso deve servir de norte para as atitudes, pequenas atitudes como essa, né, dos políticos, porque o povo está exaltado. E com razão, todo mundo está no pico da pilha, do estresse, do nervosismo. O que vai acontecer? O que vai ser daqui até o final do ano, até o ano que vem? Cada notícia que a gente escuta desse malfadado governo de transição é só equipe de transição, é só loucura, é só coisa que você já fala assim, meu Deus, o Brasil vai acabar em 6 meses. Então, qualquer pessoa que tenha bom senso, e olha, é até uma coisa meio paradoxal, mas é verdade. Qualquer pessoa que tem bom senso está apavorada, né? Está estressada, está nervosa com a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que só quem realmente está totalmente desconectado da realidade que está tranquilo, aí está de boa. A ignorância, nesse caso, para essa pessoa, é uma bênção, né? Porque ele tá vivendo a vida dele, não sabe o que está rolando, está lá, está seguindo em frente. Agora, quem tem a mínima consciência do que está acontecendo, realmente está com os nervos à flor da pele. Então é isso, é isso. Eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, eu jamais conseguiria olhar na cara daquele sujeito e esboçar um sorriso, de fato. Eu, Henrique, como provavelmente muitos que estão nos acompanhando aqui pensam da mesma forma, como outros pensam, não, mas é uma atitude protocolar, não tem jeito, tal. Só da gente ver essa discordância, cada um pensa de um jeito, você vê como a situação é difícil de a gente delimitar exatamente o que aconteceu.
Então, por isso que eu fico no campo das probabilidades, das hipóteses. Olha, se foi para esse lado, se foi para o lado do vem cá, meu amiguinho, dá um abraço, dá um sorrisão aqui, realmente, aí o cara, para mim, cai totalmente de descrédito. Mas é difícil a gente cravar isso. É difícil a gente cravar qual o contexto daquilo ali. Nós não temos a expressão tô rindo de nervoso. Né? Tem gente que fica sem saber o que fazer em determinada situação e ri. Tô defendendo, não. Tô longe de defender o Tarcísio. Não tô defendendo, não. Só acho que nesse exato momento nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Tá? Não que isso não seja, mas nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Isso aí, para mim, realmente, a ideia de lançar esse negócio, a ideia de lançar isso aí é a imprensa mostrando que o Bolsonaro cada vez mais está sem aliados, está isolado e não sei o que, blá, 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 ainda que não signifique isso. Então, segue o jogo, gente. Vamos embora. Vamos falar que tem muita coisa importante para tratar aí. Tem uma questão que foi levantada aqui pelo Samuel Gouveia, acho interessante, né? Se o povo é conservador, por que escolher um candidato não conservador? Muito interessante, Samuel, porque é o seguinte, né? Muito interessante. Eu vou falar minha opinião, depois eu passo para o Henrique. O povo, ele é conservador de maneira geral, mas a imensa maioria do povo conservador, eu diria mais de 95%, da população conservadora, ela tem aquele chamado conservadorismo empírico, que não é aquele conservadorismo que ele é articulado, né, na forma... Primeiro, ele não é conscientemente conservador, no sentido assim, eu sou conservador, eu conheço Olavo de Carvalho, eu conheço Edmund Burke, eu conheço Russell Kirk, entendeu? Eu conheço Roger Scruton, entendeu? Ele não é esse conservador. Tá? Ele é aquele conservador que é o cara que olha, por exemplo, o beijo, né, a sem vergonha na novela, ele fala assim, pô, não quero meu filho vendo isso. É o cara que vê aumento de imposto, né, fala assim, pô, o nego tá falando que é para o meu benefício, mas não é para o meu benefício, pô, deixa eu gastar meu dinheiro em paz, entendeu? É o cara que sabe, por exemplo, que relações trabalhistas são melhores administradas se deixar a cargo dos envolvidos, entendeu? Então é o cara que normalmente fala assim, pô, bota no PJ, ou não me registra, entendeu? Não me registra. É o cara que vai para a igreja, entendeu? É o cara que tem a honestidade, um princípio na sua vida, entendeu? Este é um conservador, né? Esta é a população conservadora. Esta população, ela não está consciente exatamente das disposições das forças. Por isso que muita gente conservadora, pasmem vocês, muita gente conservadora cai no conto do vigário e acaba votando no Lula, ou em candidatos do PT. Você acha que é todo mundo esquerdista que votou no Lula e no PT? Não é não, gente. Não é. Não é. O Nordeste mesmo. População extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Só que, né, cai no conto do vigário de votar no PT. Tem um caso antigo, Henrique, de um ex-colega de faculdade meu, fez assim, sucesso comigo, né? E ele pegou ele é petista, né? Petista, né? Até debaixo d'água, né? E ele pegou uma escola, né, para ser diretor, lá no Pernambuco. Lá em Pernambuco. Aí chegou na escola, né? Assim, bom, população aqui majoritariamente, né, petista, né? Votou 80% na Dilma, não sei quantos por cento no Lula, né? Então, todo mundo petista aqui, tô em casa. Vou fazer a semana do orgulho gay, vou botar saia nos meninos. Interior do Pernambuco. Meu filho, o nego foi caçar ele de peixeira dentro da escola. O cara que votou no PT, entendeu? Botou saia no meu filho, você tá maluco? Foi lá caçar o cara na escola, entendeu? Então, assim, muitos conservadores não são conservadores orientados. São conservadores empíricos, tá? E para você atingir essas pessoas, não basta você ser também conservador. Essa é a verdade. É preciso você ter algum tipo de estrutura. Você veja, o fenômeno do Bolsonaro mesmo. Bolsonaro é aquele cara desde a década de 2000.
Ele evoluiu bastante, na década de 90 ele era um cara Sim. com umas ideias um pouco diferentes, né? Falava bem do Hugo Chávez, inclusive, e tal. Mas do meados do ano 2000 para cá, ele é um cara que, né, que se formou ali, né? Um cara que tá, já era esse Bolsonaro que a gente conhece. Mas o cara só se elegeu em 2018. Por quê? Porque ele teve que construir uma estrutura, no caso, a estrutura dele na internet. Com páginas, com canais de YouTube, né? E tudo isso aí formou-se essa estrutura para alçar o Bolsonaro e fazer com que o Bolsonaro virasse de fato o presidente, né? Então, para você ser eleito, você precisa ter estrutura, entendeu? Então, por isso que nem sempre é possível ter, entre muitas aspas aqui, purismo ideológico. É errado porque conservadorismo não é uma ideologia propriamente dita. Mas vamos usar esse termo aqui só para. Mas esse purismo de ideias, né? Esse purismo de ideário, né? Não ideologia, mas esse purismo de ideário, né? É muito difícil você ter por causa disso, porque você precisa casar, óbvio, compatibilidade com estrutura. Você achar um termo entre as duas coisas. Justamente por quê? Porque a maioria da população ela só é acessível através da estrutura, não é acessível através do purismo ideário.